Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carol Viegas, líder de marketing aqui na TopGeo e serei a condutora dos diálogos que prometem desafiar e afiar você enquanto profissional. Por que a relação entre cultura e compliance é vital para a saúde corporativa? Parece uma pergunta simples, mas eu tenho certeza que ela está alinhada com o nosso objetivo aqui nesse bate-papo, que é provocar reflexões profundas, movimentar as organizações e inspirar soluções que façam a diferença. Eu pedi ajuda aos universitários, também conhecido como inteligência artificial ou ChatGPT, e ele me disse o seguinte: a cultura organizacional é como o cérebro, responsável por coordenar valores, visão e comportamento. O compliance é como o coração e garante funcionamento ético e regulado. Juntos, cultura e compliance são como um sistema respiratório e permitem um ambiente saudável e seguro. E a governança é como o esqueleto, que dá estrutura, equilíbrio e sustentação. Vocês imaginavam isso? Eu adorei essa correlação. Mas para aprofundar sobre esse tema, eu chamei pessoas que são guardiões dessa união, que são CHROs, e olham para isso e vão nos contar como que eles têm feito isso no dia a dia. Eu já estava namorando essas agendas, tinha muito tempo, e conseguir conciliá-las foi um verdadeiro presente. Então, trago hoje Alisson Rodrigo Gratão de Lima, que é um profissional com ampla experiência em recursos humanos, forte atuação em cultura organizacional, educação corporativa, gestão de performance e comunicação interna, domina temas como legislação trabalhista, relações sindicais, segurança do trabalho, remuneração, people analytics e gestão orçamentária. E é reconhecido por sua liderança estratégica e foco em desenvolvimento humano. Recebeu prêmios como Think Work Innovation 2023, Melhor RH Centro-Oeste Ser Humano, a BRH de Goiás. Atuou em empresas premiadas pelo GPTW e pelo selo Lugares Incríveis para Trabalhar. Seja muito bem-vindo. E junto conosco nós temos também o Elcio Trajano Júnior, que possui mais de 20 anos de atuação em recursos humanos, com experiência em gestão globalizada e estratégia corporativa, especialista em diretrizes orçamentárias, programas macro de gestão de pessoas e implementação de metodologias GPTW. Atuação sólida em ESG no setor da base florestal, com foco em energia limpa e certificações globais. Liderou áreas de comunicação e reputação institucional, com ênfase em engajamento e desempenho humano, coautor do livro Trabalho com Significado, que propõe uma visão humanista e nexialista para a nova gestão de pessoas. Sejam muito bem-vindos e os convido a se apresentarem nas palavras de vocês. E para a gente manter aqui a tradição na ordem alfabética, comece com Alisson. Obrigado, Carol. Obrigado, Elcio, pela parceria aqui. Mas quero já comentar que é gostoso ouvir essas apresentações, né? Faz bem para a autoestima da gente. Parece que... Enfim, sou um profissional de recursos humanos há quase 20 anos, vamos arredondar. Mas não vim da área de recursos humanos, vim da área de marketing. Comecei minha carreira no marketing. E depois que eu fiz essa transição, encontrei um universo de possibilidades que me preencheu muito bem. Enquanto eu estava na área de marketing comercial, os tiros eram de mais curto prazo, claro, começo de carreira também. No RH a gente tem jornadas de muito longo prazo, de construções que desafiam o status quo. E isso, para mim, é um assunto de bastante interesse. Focado no agronegócio, desde que eu comecei com recursos humanos, trabalhei por bastante tempo no Mato Grosso, tive uma experiência agora nos últimos anos em Goiás, e recentemente assumi a área de recursos humanos da Copagril, que é uma cooperativa agrícola no interior do Paraná. Então, muito feliz de estar aqui. O prazer é todo nosso. Elcio? Muito obrigado, Carol, mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, Alisson, batendo esse papo. 20 anos, quando você chegar aos 20 anos de experiência, Alisson, pensando um pouco no que você disse, a gente fica assim, mais de 20 anos, entendeu? Você não vai colocando mais depois. Quase ficou melhor, né? Quase 20 anos foi melhor. Bom, vocês vão perceber daqui a pouquinho, se já dão agora, que eu sou mineiro, assim, em Belo Horizonte. E o RH realmente ele surgiu na minha trajetória profissional, né? Eu comecei, eu sou bacharelado, eu sou formado em Ciências Contábeis, Administração de Empresas. Acreditava que ia seguir a minha carreira, a minha trajetória dentro desse segmento. E depois de alguns anos, trabalhando já numa agência bancária, muito tempo atrás, eu me identifiquei com o desenvolvimento de pessoas, com capacitação de gente, né? E a partir daí entrei no mundo
tudo de recursos humanos, de gestão de pessoas, e fiquei. Então, eu começo a minha carreira em bancos, mercado financeiro, passei por 3 grandes bancos, até mudar para São Paulo e me estabelecer aqui em São Paulo. Depois disso, eu vou para uma empresa de tecnologia muito forte de crédito, de análise de créditos, e foi um grande momento para aprender, para desenvolver e testar grandes soluções de pessoas, grandes práticas. Era uma empresa muito pontuada no desenvolvimento de pessoas. E atualmente eu estou numa indústria, numa agroindústria, que é a Eldorado Brasil, que mexe com fabricação de celulose, uma commodity muito utilizada em todos os lugares que a gente pode estar comprando um produto, tem um pouquinho de celulose ali em remédios, em fraldas descartáveis, em guardanapos, em papel, até em tecido já estão fazendo testes. Então, eu vou para o segmento de indústria. E essa experiência de passar por financeiro, tecnologia, serviços e atualmente indústrias, o ponto comum é gente. Né? Eu percebi, eu gosto de pessoas e todo momento que eu recebi uma proposta, um convite para participar desses projetos, nesses segmentos, eu falei, eu lido com pessoas, eu acredito que pessoas estão em todos os segmentos e o que a gente tem que entender um pouco é conversar bastante para ver como é que funciona, como é que é a relação dentro desse determinado negócio. Né? E aqui estou. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Cuido hoje de pessoas, de sustentabilidade e de comunicação também na empresa. Ah, que delícia. Vai ser um bate-papo bem rico, porque como eu falei no começo, a gente vai falar sobre cultura e compliance e como juntos esses 2 temas fazem com que a empresa se mantenha viva e saudável, né? Então, para a gente começar, a gente está passando por um cenário de muitas mudanças, principalmente políticas, e isso acaba refletindo dentro das organizações também, né? A gente ouve discursos cada vez mais fortes de meritocracia, a extinção de políticas de diversidade, ou pelo menos a redução delas em alguns lugares. Mas eu queria entender, na perspectiva de vocês, até que ponto a política reflete dentro da organização ou impacta a organização e vice-versa, como a organização consegue impactar a política. E como as empresas estão suscetíveis a esse tipo de influência? Começo? Por favor. Minha opinião é que sim. A política influencia sim a cultura corporativa e a cultura corporativa, às vezes, também ela influencia talvez a região, o local, até mesmo a política, com certeza, dependendo do porte dessa empresa. Né? Eu acredito que onde está situada aquela empresa, em aquele país ou naquela cidade, e com o que rege a legislação daquele local, com certeza ela vai, vamos supor, criar programas de diversidade e inclusão, vamos supor, ela pode criar determinados programas de trabalhar com alguma minoria, e as empresas vão se adequar, até mesmo porque pode ter incentivos fiscais, incentivos que o governo possa oferecer, e as empresas começam a adaptar e trabalhar em linha com essas diretrizes políticas ou de legislação. O oposto também é verdadeiro, na minha opinião. Você tem empresas grandes, às vezes multinacionais, empresas que já estão consolidadas, que têm políticas e práticas sustentáveis, e muitas vezes essa diretriz já está nela, já é uma característica dela. E se ela está num local, numa região pequena, ou numa região ainda que não tem, de uma certa forma, legislações bem consolidadas, ela pode também, eu tenho uma boa prática que se torna exemplo para outras empresas, se torna exemplo para aquela comunidade, e essa prática pode ser absorvida também pela política e se aderida e ali traçar diversos comportamentos e atitudes. Então, na minha visão, ambos, né? Um influencia o outro. Vai depender, obviamente, da estrutura daquela empresa, do tamanho, se os valores daquela empresa são fortes, valores já são consolidados, isso pode fazer contraponto, isso pode até ratificar ou colaborar para que seja implementado mais facilmente naquela organização. A liderança tem um papel fortíssimo, então se eu tenho uma liderança também que atuante, protagonista, que acredita, ela também vai facilitar também, vai alavancar também todo o processo de cultura organizacional. Tá? Que legal. E o mais legal é que a gente não combinou resposta nenhuma, né? Mas já parto na primeira concordando com o que ele disse, mas trazendo um ponto que é importante, até para clarificar um pouco o entendimento. Cultura toda empresa tem, fato. Seja ela sob sua influência ou não.
A cultura ela vai nascer de acordo com o comportamento das pessoas, os valores das pessoas, e vai direcionar essa cultura para algum lugar. Quando você pergunta sobre política, aí a pergunta que eu volto para a mesa é: qual é a força dessa cultura que existe dentro da empresa? Primeiro, existe uma cultura comunicada, um artefato de cultura, né? Uma cultura que é comunicada para as pessoas. Mas as pessoas estão aderindo a esta cultura ou não? Né? Porque quando existe a influência da política na cultura, é sinal de que essa cultura pode não estar forte o suficiente para resistir ou não se deixar influenciar tanto pela política externa que entra para o negócio. Quando essa política é forte o suficiente, talvez é ela quem vai influenciar a política. E aí eu concordo contigo. Existem as duas linhas. A política pode influenciar a cultura, mas a cultura pode influenciar a política. Quem vai influenciar quem? Quem for mais forte, quem for mais coeso. A gente vê esses movimentos de grandes empresas globais abrindo mão de direções que elas se colocaram à disposição. O que me faz pensar é que elas colocaram esse discurso como um artefato, venderam isso como um instrumento, mas que, de fato, a cultura realizada estava distante dessa cultura desejada. E aí, quando surge uma influência externa, é fácil a gente manipular ou tirar o véu que estava cobrindo a realidade por cima. Então, a gente deixa de publicar um valor que a gente publicava porque de verdade não estava acontecendo. Existiam pessoas envolvidas, ok, mas não era do negócio. Então, sim, tem influência, concordo contigo, tem dos dois lados. O que vai determinar quem vai influenciar quem, talvez a fortaleza ou a influência que essa cultura desejada tem sobre o indivíduo. Isso me permite só... Com certeza. É super coerente isso que você disse e também assim... Esse distanciamento, se existir, eu acho que existe, na grande maioria, está muito associado realmente a aquilo que a gente faz corporativamente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita. Né? Quando vai existir o distanciamento é se eu estou fazendo alguma coisa que na cultura da minha organização isso não é acreditável. Né? Então eu recomendo muito, se já me permite, cautela, conversar bastante internamente, entender às vezes dos assuntos e não sair. Porque tem uma diretriz política, tem uma diretriz externa. Ok, vamos entender como é que é essa diretriz, vamos ver qual que é o impacto disso, faz sentido nessa organização, faz sentido nesse entorno, o que se pode fazer neste momento. Tá? Às vezes a vontade, a velocidade, ela se torna avassaladora a ponto de não deixar consistente e pode ter esse tipo de distanciamento depois lá no futuro. Beleza. Boa. Eu vou aproveitar o gancho que vocês me deram, né? Falando sobre como a cultura forte dentro da organização pode influenciar a sociedade e se blindar de alguns discursos que são complicados. E trazer para a mesa uma outra conversa que a gente teve no Diálogos que Desafiam com o executivo Felipe Oliveira, que a gente estava falando justamente sobre diversidade e inclusão no momento que o Trump se posicionou dizendo que isso acabaria. E aí ele trouxe um ponto interessante, que talvez ele pode ter esse discurso da meritocracia e tá tudo bem, mas o que a gente não pode perder de vista é que as empresas já adotaram essas práticas há pelo menos 5 anos. Então, isso é algo que talvez realmente faça sentido acabar. Porque já está enraizado, já é cultura da organização e talvez a forma de comunicar isso é que deva ser diferente. Como que vocês enxergam? Eu vou interpretar isso que você está me dizendo, mas olhando de um ângulo diferente. Eu até acredito que nessas principais 2 empresas, que foram 2 grandes empresas globais que noticiaram esse afastamento, mas o que não aparece é que a grande maioria das empresas que já estava falando sobre isso ratificou que vai continuar cuidando desse tema. E o que apareceu na mídia foi só essas 2 ou poucas empresas que recuaram. Quando a gente olha para uma construção de cultura, a gente tem um sonho, a gente tem um planejamento, a gente parte para ação, a gente enfrenta desafios e a gente alcança resultados. Quando a gente tem um sonho, antes da execução, claro, um planejamento, né? Sonho, planejamento, execução, desafios, sucesso. Essas empresas podem ter encontrado desafios que fizeram recuar. Não significa que abandonou. Mudou o plano, mudou a forma, mudou o tempo em que as coisas vão ser executadas. Na construção da cultura, isso faz parte. Às vezes você cria uma cultura desejada que te direciona para um caminho e com os desafios você tem que corrigir rotas.
Ou, nesses casos, pelo menos o que eu acredito, é que a cultura desejada foi vendida de uma forma que, na essência, não estava presente. Falar desse tema na essência dessas corporações pode não ser, de fato, um atributo de cultura desejado. Fez-se por pressão social, fez-se por pressão da equipe interna, fez-se por algum motivo que, nesse momento, diante de uma dificuldade ou oportunidade, é fácil recuar. Eu não me preocupo se esse assunto volta para trás. Esse assunto não volta mais para trás. Falar de diversidade, falar de equidade, falar de ética, falar de assuntos como esse, não tem espaço para voltar. Então, é questão de tempo, a gente vai ver um rearranjo. Estou tranquilo com relação a isso. E o meu ponto de vista também em relação a esse ponto é que, na verdade, já ganhamos muito e o que fica para mim, eu acho que eu olho sempre o que fica. Para mim, o que ficou de tudo isso é respeito com as pessoas. Acho que a grande essência, quando se tem programas como esse tipo, o que ficou na consciência, na cultura atual das empresas, a importância de ter respeito com as diferenças, tá certo? O acolhimento, a importância de ter um acolhimento, isso em todos os aspectos, tá certo? Até na pauta mesmo, que às vezes, muitas vezes esbarra em ética, que esbarra em comportamentos, as pessoas que estão chegando na organização, como que a gente acolhe, as pessoas que se afastaram depois têm que voltar para o local de trabalho, como se recebe, como se acolhe, como é que se fala com uma pessoa com a outra, né? Então, acho que esse aprendizado realmente não se perde mais, é disso para melhor, na minha visão. Então, assim, não é o nome, não é a área, tá certo? Como você mesmo disse na pergunta, isso está na empresa inteira, né? Talvez algumas empresas adotaram para constituir uma área para institucionalizar, talvez, conceitos, algumas práticas. Tá? No nosso caso lá, nós não temos uma área, mas nós temos a discussão, sim, de práticas com a liderança, de como é que tem que se comportar, como é que tem que se falar, tá? De uma área de compliance atuante, um comitê de ética, comitê de gente, pessoas, tá certo? Programas que chama Programa Essência, que trabalha com a diversidade em grupos de conversa para entender, tá? E cada empresa no seu tempo, sabendo como implementar, o que implementar, tá? Como falar, mas como raiz, respeitando todas as pessoas. Acho que isso é importantíssimo. Perfeito. E aí, agora entrando um pouquinho mais a fundo na questão de ética e moral, existem alguns exercícios que testam a ética e a moral das pessoas. Até conversei com vocês em momentos separados sobre o exercício de um professor de Harvard que faz isso, né? Então ele fala, vem um trem desgovernado, ele pode seguir 2 caminhos. Em um caminho tem uma senhora, e no outro uma família. Quem vocês salvariam? E aí ele vai dando graus de complexidade para essa situação. Como vocês, né, em posição de liderança, têm conciliado o compliance e a cultura organizacional para garantir não só a integridade da empresa, mas também uma cultura viva, adaptável e alinhada às transformações sociais que vão desafiar os modelos tradicionais de liderança e pertencimento? Posso? Pode, deve. Vamos lá. Esse assunto, eu sou particularmente encantado por ele, eu gosto, é diversão para mim, mas quanto mais eu me aprofundo no tema, mais eu descubro que eu estou longe de chegar numa conclusão definitiva. Mas olha só que interessante, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de comportamentos, está falando do jeito que se faz as coisas dentro da organização. No fundo, a gente está falando de valores. Quando a gente fala de ética, a gente também está falando de valores. Mas olha que interessante. As 2 coisas são a mesma? Não, são 2 assuntos diferentes. Uma coisa está ligada ao que motiva a minha conduta, outra coisa está falando de um acordo coletivo de comportamento. Só que ética pode ser interpretada de um monte de jeito diferente. E eu costumo entender da seguinte maneira. A gente só vai precisar da ética quando faltar o amor. Porque se eu amasse todo mundo como eu amo meus filhos e minha esposa, eu não precisaria me preocupar com ética. Porque todo o meu comportamento seria instintivamente direcionado para o bem do outro. E entendendo que amor também tem um monte de conceito diferente de amor. Eu posso entender o amor como desejo, como uma satisfação pessoal, ou posso entender o amor como um ato altruísta, de preocupação com o outro. Nesse conceito de preocupação de amor com o outro, eu tenho a ética, que é, na verdade, um comportamento que imita o comportamento de quem ama. Se eu amasse, eu não precisaria pensar. Meu sentimento me direciona para agir bem.
como eu não amo todo mundo, é 2 ou 3, então eu preciso racionalizar. Então é a razão em favor da convivência. Falar de ética é falar de convivência. Só que ética, vamos lá, se eu chego para alguém no ponto de ônibus da esquina e pergunto o que é ética, a pessoa vai me falar provavelmente de honestidade, vai me falar de uma conduta moral específica. Mas ética pode ser várias coisas diferentes. Exemplos. Existem pessoas que direcionam suas ações para o bem comum, no sentido de buscar a felicidade. Tem muita gente que, se você perguntar o objetivo da vida, vai responder: meu objetivo é ser feliz. E vamos colocar aí, mais 70% das pessoas responderia isso. Para essas pessoas, ou para esse grupo de pessoas, todas as ações devem levar à maior felicidade das pessoas. Então, tudo que eu faço deve levar em consideração o outro e a mim, buscando felicidade. O problema é que, nesse caso, você tem a minoria. Nesse caso, você tem uma priorização de quem eu vou agradar ou não agradar. Tem um outro grupo de pessoas que pensa diferente. O objetivo não é a felicidade. Felicidade é consequência. Eu tenho que agir de acordo com o que é certo. E o que é certo continua sendo certo, mesmo que não me traga nenhum benefício. O certo continua sendo certo, mesmo que minha organização não alcance o resultado que ela quer. Então, alguns entendem a ética como uma fonte de princípios. Outros entendem a ética como o alcance dos objetivos propostos. Eu faço tudo o que for necessário para alcançar o objetivo que foi proposto. É o que a gente conhece como pragmatismo, né? Muita gente fala que é pragmático e tem coisa boa nisso, mas tem muita confusão do pragmatismo. Porque a partir do momento que eu assumo que tudo vale para alcançar o objetivo que eu quero, a gente está falando de usar pessoas para alcançar os objetivos que se propõem. Então, quando a gente fala de ética e de cultura, o primeiro ponto que eu coloco na mesa sempre é: que ética que você está falando? E essa discussão vai nascer na discussão da cultura. Qual é o tipo de valor, quais são o tipo de ambiente que a gente quer nutrir para conviver? Cultura e ética têm essa conexão de convivência que é intimamente ligada, apesar de serem assuntos diferentes. Será que as empresas estão conversando sobre isso? Como é que a gente quer conviver? O compliance só vem depois disso. Se não tem amor, se não tem ética, aí entra a regra, aí entra o limite, entra a coerção. Por quê? Se eu não me respeito, se não existe a convivência harmônica natural, aí eu tenho que ir pro limite. E aí, quando o compliance falha, quando o limite falha, aí a gente vai para a guerra. Aí é cada um por si. Boa, eu tenho um ponto de vista, talvez um pouquinho diferente, mas assim, eu vejo como necessário ter um compliance na organização, porque o compliance, na verdade, é a base, eu acho. A empresa precisa, quando você chega numa organização, das primeiras coisas que você tem no processo que você chega, é aquilo que aquilo que a empresa espera de você, aquilo que você deve fazer, aquilo que você recebe da organização, as grandes diretrizes, os comportamentos aceitáveis, o código de conduta, o código de ética, essas coisas que garantem com que a empresa ela sobreviva, ela continue e tudo mais, como se fosse a base, tá? O que faz ela ir, o que alavanca ela positivamente, o que faz ela atingir seus resultados, ter alta performance, são as pessoas que estão baseadas nas que fazem a cultura acontecer. É a cultura. Então, eu vejo super correlacionado as duas áreas, por exemplo. Eu, pessoalmente, faço parte do comitê de ética da organização. Tá? Sou um dos profissionais que fazem parte da mesa e toda vez que eu termino a reunião do comitê de ética, a sensação que eu tenho é que 70% está tudo relacionado a comportamento. Tá certo? E parece que vem tudo ali, ó, pessoas. Porque realmente é uma grande essência, onde surgem os grandes dilemas, né? E onde muitas vezes, a gente não tem uma resposta pronta naquele momento. Por mais que eu utilize, que eu resgate tudo aquilo que tem de diretrizes, de código de conduta, tem aquela situação, tem um elemento externo, tem um contexto que teve aquilo tudo, e que a gente tem que conversar, a gente tem que entender para auxiliar e tomar decisão. Mas eu vejo que os dois são extremamente necessários, os dois conversam o tempo todo, tá certo? Acho que as pessoas têm que entender que é importante, sim, termos códigos de conduta, termos diretrizes organizacionais para colocar o trem nos trilhos. Se ficar muita só emoção, muito só paixão, muito só... fica meio desgovernado muitas vezes. E a cultura organizacional, na minha visão, é uma só da empresa. O cuidado que tem que ter também é criar surgimento de subculturas,
tá? Que aí pode comprometer até no resultado organizacional. Então, temos que ter ciência de uma cultura organizacional, tá? Daquilo que a gente acredita, quais são os nossos valores, tá certo? E cada vez mais a felicidade faz parte disso. Realmente, a empresa está cada vez mais atenta a isso, com um olhar humanizado com relação a tudo isso, né? A saúde mental está aí para deixar muito claro. Então, todos esses aspectos psicossociais têm sido cada vez mais relevantes no sucesso das organizações, mas não podemos esquecer de diretrizes, de embasamento e das orientações que levam a gente para o crescimento o tempo todo. E assim, só complementando, tá? Você tem total razão, de fato. Não, vamos deixar de ser pensamento utópico. Nós não vamos chegar numa organização em que o compliance não é necessário. Infelizmente, sabemos que, apesar de ter uma cultura que nos direciona por um caminho, que mesmo se a gente tivesse discussões sólidas e profundas para definir como a gente quer conviver, etc., mesmo assim a gente precisa do compliance. Porque a gente sabe que pessoas são motivadas por um monte de variáveis. E aí a gente precisa, para conviver, saber que existe o respeito. Seria legal se amasse. Se não ama, seria legal se comportasse como se amasse. Mas vai ter um monte de gente que vai ficar aqui na regra. Porque se não tiver a regra, infelizmente, nem todo mundo foi dotado de bom senso. Infelizmente, você tem razão. Tem que ter esse negócio bem estruturado. Não, e do ambiente corporativo é aquele negócio que a gente fala sempre, quando fala até no assunto inicial aqui do nosso bate-papo sobre diversidade, inclusão e equidade. Você não é obrigado a gostar de mim. Pronto. Não é? Exato. Eu só quero que você me respeite. Perfeito. Perfeito. E os limites E eu acho estão que é um aqui. pouco isso. Né? A cultura que tem isso na sua essência, porque são muitas pessoas, né? Quantos funcionários tem uma organização atual? Estou com 5.800. Né? A sua organização está com 1.600. 1.600. Tem organização de 10 mil, 15 mil. 80 mil. É um número gigantesco de pessoas diferentes trabalhando ali no mesmo ambiente de trabalho com diversas formas. Imagina empresas globais que têm as características regionais, culturais, né? Que interferem também no dia a dia. Então, isso é peça-chave. Massa. E aí, pensando, né, que cultura organizacional, muitas vezes, ela é invisível aos nossos olhos, a gente não consegue ver, né? Então, ela acaba sendo descrita como aquilo que acontece quando ninguém está olhando. Como que o CHRO pode medir e fortalecer a ética corporativa nos momentos informais e invisíveis do dia a dia, onde as normas culturais são realmente consolidadas? Vou começar falando, para mim é algo poderosíssimo no sentido de gestão de pessoas, de liderança, que é ter escuta ativa. Tá? Pode estar escrito no papel, tem lá os comunicados, tem lá o que se deve, tem lá aquilo que a gente acredita, tem a nossa missão, a nossa visão, tem as reuniões estratégicas, tem as diretrizes, os planos, mas você falou, está certíssimo. Né? Às vezes no cafezinho ali você vê outro comentário. Redes sociais hoje é uma realidade corporativa. Você tem um monte de grupos formando e a gente tem que ter essa leitura, que a empresa está viva e as pessoas, de uma certa forma, estão o tempo todo em plena mudança, que gera mudança na própria organização, mas as pessoas estão vivas e mudando o tempo todo. Né? E isso faz o quê? Às vezes eu tenho algo acontecendo na minha vida pessoal que está interferindo na minha vida profissional. Tá certo? E às vezes eu não falo formalmente na organização, mas num grupo informal isso acontece. E essa situação pessoal minha muitas vezes me descola, às vezes, de alguma diretriz corporativa, me desengaja daquele momento de celebração, muitas vezes. E aí, a escuta ativa que o líder tem que ter para entender dessas diferenças, dos momentos de felicidade e tristeza que o ser humano todo tem, tá certo? De fatores externos que interferem no meu comportamento diário. Entre outros elementos, é através de uma escuta ativa, é através de reuniões individuais, tá? Conversas individuais, né? A gente fala muito olho no olho, né? A gente acredita muito no olho muitas vezes, né? Às vezes a gente usa muito e-mail, né? Agora estão usando muito WhatsApp, muitas redes, essas coisas para conversar. O cara está do lado, a pessoa está do lado ali, eu estou mandando mensagem para ele. Você vai, eu vou, e ele está conversando. Vamos conversar? Né? O grupo da área, a área toda na sala, né? Vamos conversar. Então são alguns elementos importantíssimos, eu acho, na empresa, que talvez, como heads de pessoas, a gente tem que estar atento para fortalecer isso o tempo todo. Então, assim, não podemos desmerecer modelos ou alguns ritos, né, falando de cultura, alguns ritos que são importantíssimos para isso. Né? Celebrar,
É importante, não é celebrar só no Natal, não é celebrar só em época. Não, vamos celebrar naquele mês, celebrar os aniversariantes do mês, vamos ter papos informais, vamos ter as reuniões sérias também, com certeza, são necessárias, importantíssimas, mas vamos estimular também esse bate-papo, porque a gente capta aí muita coisa e a gente aí consegue ter condições de redirecionar alguma coisa organizacional, algum ponto específico que a gente percebe que está afetando no comportamento, no clima organizacional. Você comentou de a cultura não ser tão explícita, mas ela também pode ser explícita, não a real, mas a desejada. E aí, para os nossos colegas de recursos humanos, fica a dica de pensar em qual é essa cultura desejada. A partir do momento em que você determina em grupo qual é a cultura desejada, você passa a ter influência nessa cultura real. Porque você começa, através da escutativa, através de outras ferramentas, conhecer o gap. Onde a gente está, onde a gente quer chegar. E aí você se coloca com ferramentas para, programas de incentivo, programas de feedback, ou treinamento, por que não? Para que aquele comportamento individual que descola o desejado do real se aproxime. Então, a gente não tem controle sobre a cultura organizacional, a gente tem influência. Mas a gente só passa a ter influência quando sabe para onde ir, porque senão é cada um apontando para o seu norte, né? Então, se eu perguntar para o Elcio, para você, onde que fica o norte, cada um aponta para um lado. Vamos definir que o norte é ali? Eu não sei onde é o norte, mas se o nosso norte for ali, vamos todo mundo para aquela direção? Que tal? Então, é importante a área de recursos humanos trazer essa discussão para a mesa. Se essa cultura desejada não é conhecida, quem for mais forte vai levar a cultura da empresa. E aí entra a questão da influência. Para você influenciar o outro, precisa ter confiança. Em quem a gente confia? É na minha opinião, na dele, na sua? Qual é a opinião que está mais conectada com o que a empresa precisa? A empresa já discutiu o que ela precisa? Essa discussão tem que acontecer. Para criar boas relações de confiança e criar, por consequência, bastante influência, tem um monte de coisa que a gente vai discutir. Mas beleza, eu confio. Estamos indo para onde? É para o norte que a gente definiu? Isso tem que estar claro. Você sabe que vocês me levaram para vários momentos da minha vida. Olha Assim. aí. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, fiz relações públicas. E tinha disciplina, né? Onde a gente fazia governança corporativa e desenhava missão, visão, valores e como isso ia refletir na cultura organizacional. E aí uma discussão que sempre foi muito viva era a famosa rádio peão. Que tem os amantes e os haters. E eu sempre fui da galera que defendeu. Porque eu acho que é nesses momentos, como o Elcio falou, que as pessoas acabam confessando coisas que estão descolando elas da cultura organizacional. E quando elas confessam isso para alguém, você tem a oportunidade de mapear quem é a pessoa que consegue transmitir a melhor mensagem. Então, e eu tinha uma líder que a gente brincava, né? Quando a gente se reunia para conversar, ela sempre fazia o one-on-one, uma vez por semana. E aí tinha um momento que ela falou, agora a gente vai tirar o crachá corporativo e você vai me contar o que tá te afligindo fora da organização, porque alguma coisa tá te incomodando. E como ela me conhecia, porque ela estava sempre muito perto, ela falou, eu sei que você não tá legal, porque essa semana você não fez um número X de ligações, e geralmente você chega, faz as ligações assim, faz assado, não sei o quê. E eu vi que você não fez. O que aconteceu? E era um momento bacana e que eu acho que agora que as empresas estão cada vez mais abertas, com escutas mais ativas e escutas mais humanizadas até, as pessoas estão conseguindo falar melhor e se conectar com suas lideranças de uma forma muito mais genuína. Verdade. A Rádio Peão entra quando o discurso oficial da companhia não preenche os espaços, né? Se a gente tem uma comunicação forte, você cuida disso, você deve, não sei se você concorda ou não, mas acredito que sim, você não vai acabar com a Rádio Peão. Ela sempre vai existir, como a cultura sempre existe. Sim. Mas você pode rechear essa Rádio Peão, essa conversa informal, mais ou menos com aquele discurso produtivo ou improdutivo. Se você, de novo, falando em cultura, se você tem um direcionamento de onde se quer chegar e você preenche as lacunas de informação das pessoas, elas vão comentar sobre aquilo que você quer que comente. Quando você não dá informação nenhuma, meu amigo, o que tiver na cabeça vai comentar. E se alguém jogar o dedo para cima e achar que vai chover, é sobre aquele assunto que vão tratar. Você não tem o seu raio de influência diminui muito. A Rádio Peão é o principal drive de construção da cultura organizacional, de fato. Mas precisamos ter influência bastante sobre isso.
Para ser sincero, como comunicação, eu já desisti naquela ambição de achar que eu tenho que comunicar tudo formalmente na empresa. É fato. Não eu dá. sou desse time. Não dá. Não dá. Não dá. Então, assim, como você mesmo disse, você citou um exemplo que, na verdade, hoje a gente fala somos influenciadores corporativos. Você tem os influenciadores corporativos. Então, a gente tem que identificar quem são os influenciadores internos. Talvez essas pessoas terem a informação e aí cascatear na organização. É o meio. A própria rede social, quantas e quantas, acho que todas as empresas já estão utilizando como canais de comunicação, chega muito rápido em todos os lugares. Como você, eu trabalho com agro também. Eu tenho números gigantescos de pessoas no campo que muitas vezes não tem tecnologia disponível, não tem conectividade, então não tem acesso a e-mail, não senta no computador. É outra realidade. A minha, que na Eldorado você tem o agro, você tem a indústria, você tem o escritório, você tem o internacional, você tem uma diversidade de profissionais ali com acesso à informação de diversos canais, de diversas formas. Mas para esse público especificamente, eu preciso de influenciadores que levem a informação até ele, que escutem, que conversem com eles no campo. Então, às vezes, o próprio trajeto da casa até a fazenda, né, ou da cidade até a fazenda, tem ali um tempo que você consegue ali ouvir, conversar. Então, a gente colocar informações corporativas, ter pessoas para captar informações. Então, as pesquisas fazem todo sentido. Talvez não daquela forma mais uma vez, a cada 6 meses, mas pulses mesmo, todo mês ou a cada 3 meses. É um caminho. Ter pessoas o tempo todo ouvindo e conversando lá. Talvez a gente chama até, na nossa área florestal, o RH no campo, né? Quando a gente coloca profissionais de RH ali no campo, ouvindo e conversando, levando as informações. Tá? Os ambientes informais nas reuniões, eu sempre termino, para você ter uma ideia, você me resgatou, o que eu falo, a minha última pergunta nas minhas reuniões de equipe, que eu faço uma vez por semana, depois que eu termino a pauta, pessoal, tem alguma coisa que está tirando o sono de vocês? Boa. O que está tirando o sono? Pode falar, como pode não falar. Mas é importante o líder, ele abrir sempre essa oportunidade das pessoas ali falarem alguma outra coisa. Eu estou ouvindo sobre isso, acontece muito. E você tem aquela oportunidade de ajustar a comunicação, de ajustar o tema. Então, é importante a gente não ter mais esses receios, porque não dá mais, né? E abrir mesmo o coração e falar o que está te incomodando, fala comigo. Às vezes eu não tenho a resposta, mas é importante a gente criar esse canal, esse elo de comunicação, de sinceridade e transparência. Perfeito. Quando eu conversei com vocês, nós concordamos que conversas encurtam distâncias. Olha. E esse é um dos nossos lemas aqui na Top to You, né? E a gente acredita que desenvolver e sustentar a cultura também passa por conversas, assim como vocês trouxeram aqui no nosso bate-papo o quanto isso é importante e relevante. Mas quando a gente percebe, né, que não estão todos na mesma página, para estarmos todos na mesma página, nascem as governanças e os comitês. Que justamente tem esse objetivo, né, de colocar todos os profissionais experientes ou que já passaram por algum tipo de crise de reputação ali para colocar os pontos e a gente ter regras claras de como vamos seguir ou não, de quais são os caminhos aceitáveis dentro da organização. E aí eu queria ouvir de vocês se vocês já passaram por crise de reputação ou imagem em decorrência da falta de um comprometimento com a ética e moral e como isso fortaleceu a cultura de vocês. Eu vou começar respondendo, não diretamente. Crises sempre tem. E quando a gente fala de crise ética, geralmente a gente, de novo, cai no viés da honestidade, né? Suborno, coisas desse tipo. Esse tipo de problema eu não tive. Mas existe um problema de imagem que a cultura não bem conduzida ou esse jeito das pessoas tomarem decisões, enfim, de conviverem, traz um impacto, por exemplo, em atratividade. Eu posso não conseguir atrair profissionais com a qualificação que eu preciso se a cultura da empresa não é adequada para aqueles valores daquele determinado candidato. E esse problema eu já tive. A cultura da empresa era uma cultura X, não vou colocar juízos de valores, mas que era incompatível com o que as pessoas do mercado esperavam. E eu tinha dificuldade para preencher posições porque eu não conseguia atrair com grana
profissionais com o nível de qualificação que eu precisava, porque tinha coisa mais importante do que grana. E aí a cultura estava desconectada com a própria estratégia. A estratégia pedia uma direção para um caminho, a cultura real estava direcionando para outro, e eu não conseguia atrair pessoas para conduzir o projeto com a gente. E nessa experiência tivemos a grande felicidade de fazer um trabalho de cultura profundo. Criamos na época o que a gente chamou de decálogo da cultura, 10 frases que representavam a nossa cultura desejada. Investimos muita energia durante alguns anos e conseguimos reverter esse quadro. E, assim, o crescimento da empresa foi gigantesco. Saiu de 13 lojas para 70, faturamento quintuplicou em pouco tempo. Enfim, foi muito bacana. Mas se a cultura não está bem direcionada, não é só problema de honestidade. Isso também pode acontecer. Não foi naquele caso o caso que eu vivenciei. Mas os problemas de imagem estavam atrapalhando na construção da estratégia, porque eu não conseguia atrair ninguém. Eu fiquei com vagas abertas de gestão por mais de 6 meses que ninguém queria trabalhar naquela empresa, porque a imagem estava muito ruim. Olha, aprendemos muito com os erros, né? Eu acho que para mim, isso é importantíssimo, principalmente quando a gente passa por crises, né? Crise de imagem ou uma crise de algum problema relacionado a algum colega de trabalho, alguma atitude, alguma falta de ética. Sempre quem continua na organização, tá? Que eu passei pessoalmente por empresas que aí não são crises, mas de uma certa forma gera musculatura nas pessoas, porque a gente tem experiência que passou processo de venda de uma organização que foi adquirida por outra organização, mudança até da cultura, porque mudou talvez presidente, ou mudou talvez no conselho, a estratégia da organização teve que criar um novo segmento, um novo produto, isso muda, isso afeta. Tem algumas pessoas que falam, ok, vou continuar, tem outros que falam, não gosto mais disso. Não quero, legal, não aceito. E quando a gente passa por esses processos, a gente adquire musculatura, experiência. E é super rico quando surgem novos problemas, você ter no time pessoas que já viveram ou que já passaram por isso. Então, a gente ganha muito com relação a talvez esses momentos que foram traumáticos para uns, para outros acharam que foi ótimo, porque gerou uma nova perspectiva, e eu gosto desse momento tumultuado, mas é desafiador, tá? E principalmente quando você tem talvez um problema relacionado à imagem ou credibilidade da organização, gera-se dentro da empresa um sentimento de fortalecimento, de pertencimento. Eu estou aqui, eu acredito nesse processo, nesse produto, nessa organização, e vamos juntos superar essa dificuldade. Isso está muito associado também à cultura pura da empresa ali, na sua essência ali. Você começa a perceber realmente, estamos juntos, bora, vamos que vamos, e é por aí que funciona, né? Mas são fases. Legal. Quando eu faço o roteiro, quando eu penso nas perguntas, eu sempre passo por perguntas mais técnicas, né, que envolvem o tema, mas também trago outras que vão conversar um pouco mais com vocês enquanto pessoa física mesmo, como CPF. E aí essa pergunta eu incluí porque eu sou noveleira mesmo. E começou essas semanas, né, o remake da novela Vale Tudo, que traz o tempo todo dilemas relacionados à ética. Mas são dilemas atemporais, né? Então, vale tudo para subir na vida, por exemplo? E aí, eu arrisco a dizer, né, que eles estão colocando uma lupa importante nos comportamentos antiéticos da própria sociedade. E como isso reflete ou se perpetua dentro das organizações, na opinião de vocês. Uau! Eu vou falar da novela sem conhecer, porque quando ela passou a primeira vez, eu era muito criança, né? Todos nós, eu acho que você não tinha nem nascido ainda, mas enfim. Mas é óbvio, a gente conhece o contexto. Aquela novela, em 88, se eu não me engano, ela passou pela primeira vez, e eu sei disso porque foi quando teve a Constituição. Ela passou a ser veiculada na época em que a Constituição estava sendo aprovada. Era o momento de sair da ditadura e entrar numa democracia. E, óbvio, os dilemas que existiam naquela época, boa parte estão aqui ainda. Alguns talvez não, outros
Muito provavelmente. E dentro da organização, a organização é um micro de um macro. É um espaço menor de um coletivo maior. Então, se a gente tem esse problema na sociedade, dentro da empresa vai ter também. Em maior grau ou menor grau, dependendo das escolhas que se faz dentro da organização. Discutir moral, discutir ética é extremamente necessário para garantir, no horizonte de longo prazo, a construção de uma sociedade mais evoluída. Toda oportunidade que tiver para discutir, para mim, é válida. Se a novela é um canal para fazer essa discussão acontecer, sensacional. Meu receio é que a novela conversa com um público que talvez não tenha a criticidade de pensamento necessária para dar direção. Talvez o público que acompanhou naquela época é um público diferente do que está acompanhando hoje. Então, sabemos que televisão naquela época só tinha aquela opção, todo mundo assistia porque não tinha outra coisa. Hoje tem competição com rede social, tem muita gente que nem assiste televisão mais. Então, meu receio é que essa discussão hoje ela fique limitada a um público que tenha menor influência nas organizações. E isso é uma oportunidade perdida, na minha opinião. Mas se a gente tiver condições de influenciar essa conversa, apesar de assistir ou de não assistir a novela, ou de ter essa discussão vinculada ao programa de TV, poxa, traz essa discussão para a mesa. As pessoas param para discutir Big Brother. Por que não pode discutir sobre a novela? Ah, mas eu não gosto de Big Brother. Eu não gosto de novela também. Mas assiste, vamos discutir. Quem sabe, né? Eu acho que aí você está trazendo um aspecto muito de cultura, mais regional, de país, de local, né? E uma fase da minha vida profissional, eu trabalhei numa multinacional que eu convivi com características globais, tá? E depois culturas regionais pensando em América Latina e local pensando em Brasil. Quando você traz o exemplo da novela, eu estou vendo uma coisa bem específica, talvez, que essa novela retrata de talvez características de onde vivemos, né? E eu acho que a riqueza são os dilemas, né? Porque talvez ela vai discutir e trabalhar o famoso jeitinho brasileiro, não é isso? Vale tudo para ter sucesso ou não? São grandes dilemas e situações que a gente tem que analisar sempre com contexto, a gente tem que analisar sempre com todo, e entendendo também que novela também tem muita ficção, né? Ficção, e cria-se ali tudo, mas tem uma essência muito forte que são dilemas que todos nós seres humanos temos dia após dia. E que decisão vamos tomar, que caminhos vamos seguir. Então, conforme for o caminho que eu totei, eu vou ter consequências relacionadas a isso. Acho que a organização ela trabalha muito isso, né? Ela deixa muito claro, uma organização séria, as consequências conforme a decisão, o caminho que você escolhe, né? Então, não adianta achar, compliance, não, foi uma decisão que foi tomada, você tomou uma decisão, determinada pessoa tomou um caminho, você escolheu fazer isso, e de uma certa forma, essa organização tem suas penalidades com relação a isso. Tá certo? E aí cada um vai adotando e tomando, né? Mas eu vivi muito essa característica de globalmente, o que era comum globalmente, e aí são poucas as coisas, mas a gente estudava muito característica de determinado país, característica de determinado continente, tá? E aí depois você caía no regional, aí já tinham outras características que não conversavam com o global, e aí a gente tinha que saber filtrar tudo isso. E até do Brasil. E eu mesmo na pele senti, muitas vezes, a sensação de que eu tive diversas situações que fui mais questionado, eu tinha que mostrar muito mais evidências, porque às vezes eu levava uma característica local, levava uma característica regional, que o outro lado desconhecia até isso. E a riqueza foi que todas as partes entenderam que existem essas diferenças, né? E tem oportunidade de aprender um com o outro, né? Agora, a novela tem o humor, ela tem justamente essa provocação, né? E profissionalmente a gente tem que saber separar essas coisas e ter diretrizes muito claras, né, para o caminho percorrer. E aí aproveito para pedir para vocês deixarem pelo menos uma dica para líderes de recursos humanos. Que dica vocês dariam para que cada vez mais tenhamos ambientes onde a cultura e a ética sejam tão alinhadas que elas vão predominar qualquer situação? Vamos lá, vou começar de novo então. O que eu recomendo tira a cabeça d'água. Começa a pensar no porquê.
Por que você está fazendo isso? Por que não está fazendo aquilo? Faz sentido? Não faz sentido? Aquela direção que foi colocada, você está indo na direção que estão te levando ou aquilo realmente é o caminho que você tem que seguir? Tem que estudar, tem que conhecer, tem que se libertar da reprodução do conhecimento e passar a pensar criticamente. A partir do momento que você buscar conhecimento e tiver segurança suficiente para pensar por si, pode apostar, você vai conseguir direcionar a empresa para um caminho bem melhor. Então, se tem uma dica que eu dou para meus colegas vai mais fundo, cada vez mais fundo. Entende? Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter acesso a camadas mais profundas desse pensamento, você começa a tomar decisões mais lúcidas. E aí você pode chegar mais rápido onde se quer. É isso, e utilize de ferramentas existentes nas empresas. Eu acho que todas as empresas têm várias ferramentas. Então, assim, a gente tem programas de mentoria, que é para você justamente conhecer, orientar e acompanhar. Novamente, é importante estar indo realmente na ponta, não ficar apenas em determinado nível. Acho que o líder tem esse papel de percorrer a organização como um todo, entender as diversas situações, entender das dificuldades que cada grupo às vezes está vivendo, sentindo. É um aspecto que muitas vezes as pessoas às vezes falam, não, eu quero trabalhar até sozinho, porque o papel de líder é esse. O papel de líder é esse, tem que estar junto das pessoas, tem que ouvir muito bem as coisas, tá certo? Entender que existe pressão, faz parte do dia a dia, mas um comportamento não ético não é a justificativa da pressão, não justifica não ter um comportamento ético. Pois é. Né? E em linha com as diretrizes corporativas. Né? Então, o líder tem que estar muito atento a isso, saber se posicionar fortemente com relação a tudo isso, né? Então, fica bem... Essa aí é a minha dica. E quando ninguém está vendo, como vocês gostam de aproveitar o tempo? Seja para lazer ou para ócio? Nossa, umas perguntas boas, Você vê, né? Desprevenido. Eu me deparo muito pensando muitas vezes quando ninguém está vendo, né? Refletindo o meu comportamento, até formatando como é que eu posso, de uma certa forma, sensibilizar melhor as pessoas que trabalham comigo, esclarecer melhor os fatos. Eu sempre entendo que se surgiu um ruído, se teve algum aspecto que dificultou o dia a dia de trabalho, como líder, o meu papel é muito de entender que não fui claro muitas vezes, né? Então eu me deparo muitas vezes parado pensando nisso, né? Poderia ter feito diferente. Poderia ter falado diferente, isso é muito importante. Agora, tem o ócio criativo, que é muito bom também. Muitas vezes é importante a gente parar um pouco, né? Cada vez mais é importante separar um pouco, refletir, fazer o que gosta, né? Escutar uma boa música, conversar com gente que te deixa feliz, que te leve para algum outro aspecto do dia a dia seu, que te agrada, que te motiva, né? Isso faz parte, né? E tem as redes sociais também, né? Que hoje em dia que a gente tem que estar muito atento, com muita disciplina, né? Fato. Porque senão isso te consome, o Quando tempo é escasso, igual para todo mundo, e quando você vê... Foi. Fato. Apesar de, vamos dizer assim, de sermos todos diferentes, a gente tem muita coisa parecida, né? Claro, quando a gente não está com a nossa concentração para a resolução de algum problema corporativo, quando a gente está em casa, a gente vai para a caixinha do nada, né? Na caixinha do nada a gente também não existe o nada, né? A gente usa o ócio criativo, a gente pensa. E de fato, cara, se eu for olhar assim, aquele domingo que eu estou em casa sem nenhum compromisso, poxa, eu estou pensando em como eu poderia ter feito, como eu vou fazer, o que eu posso construir de diferente. Mas óbvio, né? A gente tem que se dar ao direito de desligar um pouco. Aí nessa hora, tem gente que vai fazer um esporte, eu não sou dessa praia, infelizmente, eu sou da praia do churrasco, eu vou me divertir com a família, vou fazer alguma coisa diferente. Mas, assim, existiu um tempo em que eu achava que existia o Alisson profissional e o Alisson família, o Alisson sociedade. Não tem, cara.
Nós somos seres integrais. Sim. E a gente carrega isso em todos os ambientes para onde a gente vai. O Alisson no trabalho também está na igreja no fim de semana, está lá no churrasco com os amigos, está no futebolzinho. É o mesmo cara. Eu não tenho como tirar meu crachá e falar que meus valores mudaram. Nesse ambiente eu me comporto assim, naquele ambiente eu me comporto de outro jeito. Do mesmo jeito que esses valores estão em todos os ambientes, em todos os momentos os pensamentos estão lá. Às vezes no trabalho eu me pego pensando no churrasco do fim de semana e às vezes no churrasco do fim de semana eu começo a falar de trabalho. Acontece. Então, somos integrais. No fundo é isso. E se daqui a um tempo fizerem uma biografia da sua vida, que capítulo não pode faltar? Você viu, cara? Que coisa, hein? Cara, eu vou responder o seguinte. Não pode faltar um capítulo sobre amor, cara. Porque amor, não, de novo, vou resgatar o que a gente falou lá no comecinho, né? Não naquele amor do desejo, da alegria, ou daquele... Não é o amor autocentrado, é o amor altruísta. Eu gostaria de ter vivido uma vida em função daquele outro, cujo eixo de gravidade da relação está no outro. Então, isso para mim é fundamental. Se tiver isso, eu vou estar feliz. Olha, para mim, acho que é o capítulo... Eu tomei muitas decisões, né? E vou tomar muitas decisões nessa vida. Eu acho que a gente vive muito disso. Mas é como que eu superei as dificuldades. Eu acho que é um capítulo que retrate que as dificuldades sempre vão existir, no sentido, e é como a gente lida com elas, que é o segredo. E deixar isso anotado como eu lidei com determinadas dificuldades, dos meus propósitos, e verificar se isso se torna um legado, né, para as minhas filhas, as pessoas assim que de uma certa forma se inspiram no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. A gente está chegando no fim do nosso bate-papo. Que pena. Que pena. Mas eu quero saber, vocês curtiram conversar conosco? Claro. Com certeza. Acho que o tema é muito amplo, né? Deu vontade até de falar de outras coisas, deu vontade de a gente bater um papo aqui mais prolongado. Mas tem gente que passa a vida falando desse assunto e não chega na conclusão, a gente quer resumir tudo em 1 hora. Pô, não dá, né? E aí, eu fiz algumas perguntas sobre a trajetória profissional, a gente aprofundou em um tema específico, a gente falou também sobre vida pessoal, né? Se é que existe essa separação, a gente sabe que não, mas claro, às vezes a gente tenta separar os papéis. Mas se vocês pudessem escolher um talento que vocês têm ou um interesse, qual seria esse talento ou interesse que vocês dariam de presente para o mundo? Uau! Eu vou cair na mesma caixinha que eu falei agora há pouco, amar. Acho que o mundo precisa cada vez mais disso. Se a gente se amasse... Já pensou se todo mundo se amasse a ponto de todo mundo ter aquele desejo de agradar, de cuidar? Puxa, utopia, eu sei. Mas seria ótimo. Eu não sei se é talento meu ou não, não estou nem pensando nisso, mas eu acho que é algo que... Mas eu acho que é algo que todo mundo tem que sempre praticar ou exercer ou buscar dentro de si, sorrir mais. Né? Sempre ver o lado positivo e sorrir, né? Comunicar bastante, falar bastante. Eu acho que isso é importante, né? Tome cuidado com muito silêncio, né? Mas eu acho que é isso. Sorria, seja feliz. Dizem que o silêncio grita, né? Também. E agora eu quero convidá-los para deixar uma mensagem final aqui, para quem nos vê ou escuta. Vamos em frente. A corrida é longa, exige esforço, não vai ser confortável o tempo inteiro, mas não é por isso que a gente vai sentar e esperar. Tem que ser protagonista. E cultura é algo vivo, né? Cultura é algo que está sempre em transformação, se amadurecendo, né? Então a gente tem que respeitar, entender tudo isso, que a gente faz parte dessa cultura, tá? E se relacionar cada vez melhor, respeitando as pessoas. Tá bom? Perfeito. Quero agradecer demais o bate-papo que eu tive com vocês. Foi muito gostoso. Como vocês mesmos falaram, é um assunto amplo que a gente poderia avançar tranquilamente por horas aqui, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Mas a conversa não termina. Afinal de contas, cultura organizacional é uma dor dentro das organizações. Há anos eu sou curiosa nesse assunto e vejo o quanto esse assunto exige de discussão, de conversa, e
só elas farão com que as culturas de fato ganhem força e tração dentro do dia a dia. Então, quero te convidar, você que nos escutou até aqui, a continuar essa conversa com a gente. Deixe o seu comentário, sua pergunta, sua provocação, sua reflexão. O que você leva de inspirador desse bate-papo sobre cultura organizacional e compliance? Conta pra gente. Nos indique outros temas que vocês querem ouvir, pessoas que vocês querem ver sentados aqui conosco, para que as nossas conversas possam, de fato, serem desafiadoras, mas, ao mesmo tempo, afiadoras. Aqui na Top 2, nós acreditamos muito que conversas encurtam distâncias e que programas de mentoria auxiliam muito nessa jornada. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre este tema, nos procure. Será um prazer conversar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.